Pai querido, estamos aqui hoje mais uma vez, mais uma sexta-feira, para juntos compreendermos algo mais da vida, para que juntos possamos trazendo estas informações que são trazidas por esta espiritualidade maior, pelo nosso Mestre Jesus, para nos fortalecermos e levarmos vida fora no nosso caminhar. Cada ensinamento, Pai, nos fortalece, nos dá mais fôlego para vivenciarmos as experiências que chegam na nossa vida e que muitas vezes não as enxergamos com bons olhos, mas com o Senhor, que está em tudo e em todos, com os ensinamentos trazidos pelos seus filhos bem-amados e que se deixaram servir de instrumentos para o alcance de todos, vamos fazer o nosso melhor a cada dia. Por isso, Pai, conceda-nos luz nesta reunião, neste nosso bate-papo e em todos os momentos da nossa vida. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, que bom poder ver todos vocês aqui hoje. Que bom que vamos poder aprender um pouquinho mais sobre este curso que nós já o estamos frequentando há algum tempo, cujo tema é Atos dos Apóstolos sobre a visão espírita. E o tema de hoje, ele é espinhos como parte da caminhada, tendo como base Atos 27 e 28. Como foi falado antes, hoje seria o último dia deste curso. E para aqueles que acompanharam desde o início, ou até posteriormente ao início, nós tivemos vários momentos de preciosos esclarecimentos. Por quê? Porque nós podemos nomenclaturar este livro, Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, porque é um livro, né? É uma fonte de saber. Nós poderíamos chamar de Evangelho da Mediunidade. É claro que quem não é espírita não concorda com isso, mas para nós que temos essa visão de um contato, de um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, o que mais nós vimos
em Atos dos Apóstolos foram estes homens, estes apóstolos, os seus discípulos, aqueles que eram crentes nas verdades cristãs, a atuação da espiritualidade junto a eles, para levar as verdades que foram trazidas pelo nosso Mestre Jesus e que, infelizmente, somente nos 3 anos que nós temos notícia das orientações de Jesus aos seus apóstolos e a todos aqueles que o escutaram, quiseram escutá-lo, não foram suficientes para que nós pudéssemos compreender enquanto ele estava encarnado. Depois disso, nós vimos, enquanto ato dos apóstolos, nós vimos uns 30 anos de atuação destes homens, inclusive Paulo, levando as palavras de Jesus, as palavras do Cristo, a muitas pessoas. E ainda assim, não foram suficientes para nós podermos compreender a essência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Não preciso dizer que já se passaram 2000 anos, pouquinho mais, e nós ainda estamos aqui estudando as palavras deste livro sagrado e muitas vezes não conseguimos ir fundo naquilo que Jesus queria efetivamente nos mostrar. O bom é o seguinte, que hoje estamos mais profundamente mergulhados do que ontem, do que anteontem, do que um tempo atrás. Hoje estamos conseguindo ter mais fôlegos para mergulhar mais longe e enxergarmos um pouquinho mais aquilo que estes homens compreenderam das verdades trazidas por Jesus e tentaram nos auxiliar a compreender. Por que eu digo estes homens? Primeiro, porque Jesus nada escreveu e quem escreveu foram eles, certo? Segundo, porque foi pela atuação deles como seres normais, porque muitos de nós não nos vemos capazes de enxergarmos-nos no patamar evolutivo de Jesus. Então, foram homens normais que, com todas as suas dificuldades, mas com uma grande fé, agiram para que o cristianismo pudesse se manter até hoje. Se nós pararmos para pensar, Atos dos Apóstolos fala muito sobre Paulo, certo? Vocês observaram isso. E Atos dos Apóstolos fala sobre um homem que desde sempre foi muito categórico em tudo que ele acreditava. Enérgico, muito forte para defender aquilo que ele acreditava. Então, enquanto ele foi Saulo, ele era quem era. E depois que se tornou Paulo, ele continuou a ser quem era, defendendo as suas verdades, acreditando que aquilo que ele abraçou daria a ele o que ele sempre buscou em toda a sua vida,
O nosso tema é espinhos como parte da caminhada. E aqui ninguém duvida o quanto Paulo caminhou sobre espinhos. Concordo? Bem, a passagem que hoje nós vamos falar, como eu disse antes, era do capítulo 27 e 28. São grandes, vou tentar fazer um pequeno resumo sobre essa passagem, para vocês poderem entender o que eu quero trazer para vocês. Paulo ele tinha sido preso e agora, neste capítulo, ele estava sendo levado para Roma de barco. Ok? E nesta viagem de Paulo, na primeira parte da viagem, ela foi tranquila, mas quando eles estavam em um determinado porto, o tempo mudou. Paulo, que ele tinha uma certa entrada, o capitão deste navio, ele tinha uma certa admiração por Paulo, ele, em razão do que Paulo estava vendo e sentindo, intuído, em resposta àquele tempo que estava se apresentando, Paulo chegou para aqueles que poderiam decidir sobre a viagem e disse: melhor ficarmos aqui. Capitão, centuriões, quem estava no comando daquele navio, disse: não, acreditamos que vai dar certo, vamos seguir em frente. Bem, Paulo avisou, não foi? Hoje nós sabemos que se Paulo falou era para levar em consideração, mas eles não sabiam. E aí, no momento em que eles começaram a viagem, foram dias terríveis de tempestades. O navio quase afundou. A tripulação estava desesperada. Estava todo mundo perdido, enquanto Paulo e Lucas rezavam. Eles estavam tentando manter o navio boiando, como dizem, né? Que ele não fosse para o fundo do mar. Eles estavam tentando manter o navio intacto ante a tempestade, que só piorava, que só piorava. E Paulo e Lucas oravam. E Paulo levava a estes homens palavras de incentivo. Eu escutei de um anjo que veio a mim e disse: não temais, porque você e nenhum daqueles que o Pai colocou aqui com você perecerão. E na hora do desespero, estava todo mundo tentando manter-se salvo. E, resumidamente falando, chegou o momento em que Paulo disse: quando chegarmos próximos a uma terra, que fiquemos nela. Eles chegaram próximos a uma terra. E ali, com medo, no meio de uma tempestade, sem conseguirem enxergar nada, eles ancoraram o barco, tentaram manter o barco para que ele não naufragasse, apesar do barco estar se desfazendo completamente. Muitos querendo sair do barco e Paulo dizendo: se saírem do barco agora, vai todo mundo perecer, temos que nos manter aqui. E aí seguraram todo mundo no barco. E no final das contas, no outro dia, quando o sol abriu, eles estavam próximos, sim, de uma ilha chamada Malta. E aí eles conseguiram, cada um se segurando no resto do barco que existia, conseguiram chegar nessa ilha. Neste pormenor, duas situações foram marcantes.
Primeira situação é essa dos marinheiros que queriam sair do barco, e Paulo pediu para segurarem, que ele não poderia dar a estas pessoas que saíssem do barco o salvo-conduto de que eles estariam bem. Segundo, porque no momento em que eles viram que eles estavam próximos de uma terra, os soldados queriam matar todos os prisioneiros, porque eles poderiam fugir. 2 momentos marcantes. No segundo momento, aquele que mandava, né, o centurião que mandava, ele chegou querendo preservar a integridade do Paulo, que era um prisioneiro, ele não aceitou a ideia e disse que eles possam seguir para a ilha e quem sobreviver está muito bom, obrigado. Depois a gente pega todo mundo. Isso. Ok? Chegaram na ilha. Encontraram aqueles bárbaros, que não é uma nomenclatura pejorativa, porque antes, para os romanos, bárbaros significavam estrangeiros. Encontraram estes bárbaros que os acolheram, ainda estava chovendo muito, estava frio, eles foram acolhidos. E fizeram uma grande fogueira, porque neste barco eram só 270 e tantas pessoas, né? Não era pouca gente. Não era um barquinho, era um barco grande. E aí, uma fogueira grande para todas essas pessoas, no momento em que o Paulo ele foi colocar mais lenha na fogueira, não nessa expressão popular, mas efetivamente lenha na fogueira, uma cobra saiu daqueles galhos que ele estava carregando e o picou. Aqueles que eram os nativos da ilha disseram o seguinte: ok, este cara deve ser um assassino, porque a vida, os deuses, eles não aceitaram que ele sobreviveu ao naufrágio, então agora ele foi morto pela picada da cobra. Só que nada aconteceu com Paulo. Nada aconteceu. Se nós pensarmos numa situação natural, talvez a cobra não fosse venenosa. Não é verdade? Vamos pensar dessa forma. Nada aconteceu com Paulo, ele continua ali, os nativos que eram idólatras, né? Eles idolatravam vários deuses, acreditaram que Paulo era um deus. Nesta ilha existia aquele que governava a ilha, porque a ilha estava sob domínio romano, e este romano que governava essa ilha recepcionou os romanos que chegaram em sua casa. E aí o Paulo, ele teve conhecimento que o pai deste governador estava doente. Paulo perde a oportunidade, gente? Nunca, né? O que ele fez? Foi curar o homem. Paulo, foi lá e, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo aí abonando a ação do Paulo, curou o homem. E aí todas as pessoas que estavam em situações de doenças foram curadas por Paulo enquanto eles estavam ali na ilha. Lógico que, em razão disso, claro que as pessoas tiveram um olhar mais carinhoso em relação a Paulo. No momento em que eles puderam sair da ilha, fora a tempestade, fora o momento, um barco que estava ali a invernar, ele foi utilizado. Ele era um barco egípcio, ele foi utilizado por aqueles homens para levarem todos os prisioneiros, para levarem aqueles soldados, todos para Roma. Quando chegaram em Roma, todos os prisioneiros foram levados para os cárceres, mas Paulo não. Primeiro, pelo carinho que já estavam sentindo por Paulo, isso aí a gente não pode negar, mas também porque Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha o direito de
aguardar o julgamento em uma casa particular, tendo um guarda tomando conta dele. Então, ele foi, alugou um lugar e manteve este lugar por 2 anos. Neste tempo, Paulo, como todos nós já sabemos, que não fica parado nunca, mesmo preso, o que ele fez? Levou a palavra de Jesus para todos aqueles que queriam escutá-lo. Mas logo no início, quando ele chegou, ele chamou quem? Para não aviltar ninguém, chamou aqueles que seriam considerados os líderes religiosos dali, o chamou e disse para que ele veio. Explicou que ele estava sendo julgado injustamente, explicou tudo o que tinha acontecido para eles e foi falar da palavra de Jesus. Muitos acreditaram, outros não. Diante daqueles que não acreditaram, disse Paulo, uma passagem da Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu fiz uma anotação, acho que foi em Isaías, não, Hebreus. Não, vou falar igual a Roseli, né, Roseli? Quando a gente anota, não acha nada na hora da palestra. A gente não acha nada. Eu tinha anotado para poder falar com vocês, mas esqueci qual era. Bem, então, Paulo chegou e disse assim, resumidamente, o seguinte: aquele profeta que falou, que agora eu não me lembro o nome, vocês me perdoem, ele tinha dito que as verdades seriam ditas para aqueles que sabiam demais, e esses que sabiam demais não teriam olhos nem ouvidos para ouvir. E foi o que aconteceu. Aqueles que já estão com a sua xícara cheia, dificilmente vão deixar mais alguma coisa entrar, né? Bem, por que que eu tentei fazer um resumo dessa passagem para vocês? Porque se vocês observaram, esta viagem que Paulo fez, ela não foi feita, só um minuto, tá, Leonardo? Ela não foi feita porque Paulo queria. Dentro de um contexto, Paulo não queria entrar no barco prisioneiro, concorda? Dentro de um contexto, Paulo não queria que o barco seguisse, apesar da tempestade, concorda? Mas Paulo, apesar de não querer, ou seja, por ele não dominar as circunstâncias que estavam acontecendo na sua vida, Paulo teve que vivenciar experiências bem drásticas. O que seria essa tempestade na vida de Paulo? O que seria essa tempestade na vida de todo aquele que busca essa lapidação íntima? Todos nós, quando buscamos o nosso aprimoramento espiritual, os tesouros da alma, enfrentamos tempestades. E muitas vezes as enfrentamos porque as criamos conscientemente ou as vivenciamos sem ter consciência do porquê estarmos vivenciando. Por que eu coloquei dessa forma, segunda? Porque quando nós começamos a pensar que o fato do Paulo ele não querer viajar, o fato do Paulo estar preso, então ele foi obrigado, o fato do Paulo ele não ter voz ativa para impedir a viagem, daria para nós o entendimento que ele foi uma vítima. Mas ele foi? Ele estava no lugar errado na hora errada? Tudo que nós estudamos em Atos dos Apóstolos, nós percebemos o curso que a vida estava dando
para o destino de Paulo. Concordam? E nós? Será que nós conseguimos enxergar isso na nossa vida? Será que nós conseguimos enxergar o curso que a vida está fazendo para que nós cheguemos a algum destino? Ou nós só estamos olhando passo a passo, sem olharmos o caminho, efetivamente? Aquele que nós trilhamos e aquele que ainda vamos trilhar. Porque muitas vezes, no dia de hoje, eu já consigo enxergar um pouco além de onde eu estou. Nós conseguimos ver isso hoje? Ou nós continuamos acordando, vivendo nossa rotina, dormindo, acordando e vivendo a nossa rotina, sem perceber que todo dia é um dia diferente, apesar da nossa rotina? Que todas as vezes que o dia está apertado, que todas as vezes que parece que nós estamos passando um perrengue, não foi essa a expressão usada antes da palestra? Tudo isso veio nos mostrar alguma coisa. E, no mínimo, essa alguma coisa é a nossa potencialidade em enfrentar essas situações. Sobrevivemos ao perrengue? Estamos mais sábios depois dele? Estamos mais experientes? Entendem esse processo? Paulo vivenciou um dia atrás do outro tempestades atrozes que estavam, de uma certa forma, dilapidando o navio que estava sob seus pés, levando um pedaço no navio a cada dia. O que o diferenciou dos demais foi a fé. Foi ele acreditar que nada de errado iria acontecer com ele. E entendo que eu estou falando de errado. Este errado, ele é importantíssimo para o nosso entendimento e para os nossos passos daqui para frente. Porque nada aconteceria de errado, não tem nada a ver com ele sobreviver ou não. Lembrem-se, tudo o que ele passou, desencarnar ou não desencarnar para ele não fazia diferença. O de errado é ele estar numa situação injusta para ele. Tudo o que aconteceria na vida de cada um daqueles irmãos que se encontravam naquele bar, que eram seus espinhos naquele momento, estava certo. Daria a eles condições deles saírem dessa experiência mais sábios, mais experientes. Observem. Lembram quando eu contei lá atrás, Léo, eu não te esqueci. Lembram quando eu contei lá atrás sobre aquela circunstância de que primeiro queriam abandonar o barco e segundo, eles queriam assassinar todo mundo? Porque na hora do desespero a gente perde a noção, a gente se sente perdido, a gente não sabe o que vai acontecer e às vezes nós tomamos medidas, decisões drásticas e às vezes nós precisamos de alguém que está mais tranquilo, mais centrado, para nos colocar o pé de novo no chão. Fala, Léo. Vamos lá. Primeira pergunta, são 4. Aumenta a voz. São 4 perguntas, melhorou? Uhum. Tá bom. Vamos lá. Até hoje, essas palavras trazidas por Jesus há muitos séculos são sempre atuais e ainda nos ensinam muito. A pergunta é:
Já estamos conseguindo compreender as palavras com seus significados certos? A cada segundo do nosso viver. A cada segundo do nosso viver, nós estamos entendendo os ensinamentos de Jesus do modo certo. Porque é o máximo de entendimento que nós conseguimos naquele segundo presente. Mas que a cada momento que nós vamos angariando mais e mais ferramentas, mais e mais experiência, mais a gente tem um melhor entendimento sobre aquilo que Jesus quis nos deixar. Então, sim, nós estamos tendo bons entendimentos. E o melhor de tudo é nós conseguirmos ter a humildade de deixarmos-nos transformar os nossos entendimentos para avançá-los no nosso próprio processo de crescimento íntimo. Então, se eu tenho um entendimento do ensinamento de Jesus, e depois, em razão de algumas experiências, algumas tempestades vivenciadas, eu consigo ter um outro entendimento mais apurado, que eu seja humilde para poder permitir essa minha transformação. Eu abrir mão do meu orgulho exacerbado e eu aceitar este novo entendimento. Porque, normalmente, este novo entendimento vai precisar que eu me abra para ele. Fala, Léo. Paulo buscou, a meu entender, que aprendeu a lidar com as suas dificuldades com fé, mantendo principalmente junto à união de todos que estavam no barco. Você pode repetir? Entendi a pergunta. Paulo buscou, a meu entender, que aprendeu a lidar com as suas dificuldades com fé, mantendo principalmente junto à união de todos que estavam no barco. Agora eu escutei melhor. Paulo, ele foi um exemplo, ele foi um elo para que as pessoas que se que estavam naquele barco, não se perdessem no desespero. Isso é um fato. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. Eram 200 e tantas pessoas naquele barco. E Paulo, ele teve esta influência com as pessoas que puderam escutá-lo. Olha a diferença. Porque nós não podemos pensar que ele estava num barquinho pequenininho, que o que ele falava era escutado por todo mundo. Naquele tempo existiam as galés, existiam as pessoas que não podiam escutá-lo completamente. Existiam outras pessoas que nem queriam escutá-lo, porque ele era um prisioneiro. Existiam pessoas que nem entendiam por que ele tinha tanta regalia, apesar dele ter aquelas regalias, porque era um cidadão romano. Ele foi um ótimo exemplo, por quê? Porque ele conseguiu influenciar quem estava no comando, gente. Porque se você coloca quem está no comando centrado, o barco não afunda. E outras tantas pessoas, claro, que no momento daquele desespero, no momento em que o viam mais tranquilo, poderiam estar ali do lado dele perguntando o que ele estava fazendo. Mas lembrem-se, Paulo foi o exemplo para aquelas pessoas que o aceitaram como exemplo. E ele foi uma semente para aquelas pessoas que o viam.
porque existe essa diferença. Ele foi semente por quê? Porque quem via a postura dele e, de repente, não tinha contato efetivo com ele, muitas vezes essa pessoa ela olhava e ela absorvia inconscientemente aquilo que o Paulo estava trazendo. Sua postura de fé, de otimismo, de certeza, tudo isso. Espero que eu tenha respondido. Fala, Leonardo. Vamos lá. Próxima. Quantas vezes julgamos ser inofensivos certos tipos de situações ou escolha, quando, na verdade, são extremamente nocivos? Os marinheiros se deixaram enganar pelo tempo bom do momento e ignoraram os perigos que estavam por vir. Como devemos lidar com a nossa intuição? Eu acho que um dos ensinamentos mais interessantes que a gente poderia observar nessa passagem, é que quando Paulo ele levou aqueles marinheiros, né, o comandante do navio, aquelas pessoas que comandavam, e ele disse: "Vamos nos manter aqui que é melhor". E eles, olhando todo o processo, eles disseram: "Não, vamos continuar". Quem essas pessoas estavam confiando? Em quem elas estavam confiando? Vocês conseguem concordar comigo que elas estavam confiando em si mesmas? Na capacidade delas de navegar, mesmo em tempestades? Então, eu vou fazer uma pergunta a vocês: elas estariam completamente erradas? Porque lembra logo no início, quando eu comecei a dizer para vocês, quando Paulo falou, eles não escutaram, e depois eu disse para vocês: hoje a gente sabe que a gente deve escutar Paulo? Naquela época, gente, Paulo era quem? Um prisioneiro romano, que às vezes podia fazer umas magias aí. Então, se nós pararmos para pensar, existe aqui uma rica oportunidade de reflexão nossa. Porque no momento em que eles falaram, vamos seguir, eles estavam confiando na capacidade deles de poderem navegar. Existem algumas reflexões onde eles falam o seguinte: eles colocaram a capacidade humana acima da vontade de Deus. Mas espera aí, calma. Porque quando que nós sabemos que Deus está contra a nossa ideia? Porque nós o tempo todo não somos orientados a nós acreditarmos neste ser filho de Deus que tem a capacidade de vivenciar as suas experiências. Que no momento em que eles fizeram essa análise, eles fizeram análise com os dados que eles tinham na época, naquele momento. Lembrem-se, não existia sistema meteorológico naquela época. Tudo bem que o nosso sistema de vez em quando erra, né? Mas assim, não dá, né? Não é assim, lá não era assim. Eles olhavam sobre outros prismas para ver que nível de tempestade que ia chegar. Então, naquele momento, será que essas pessoas estavam erradas? Eu me questiono sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que elas fizeram uma análise no momento, entenderam o que elas seriam capazes de fazer e elas seguiram em frente, acreditando nisso. E que no momento em que elas erraram, viram o erro que elas tiveram quando elas entraram na tempestade, já não dava mais para voltar, elas começaram a tomar decisões diferentes. Porque é isso que a passagem nos mostra. Elas começaram a escutar aquele que tinha dito algo
que não foi levado em consideração. Não é assim a nossa vida? Não é assim que nós temos que vivenciar? Se eu faço uma escolha com todas as ferramentas que eu tenho, eu descubro que a minha escolha está equivocada, eu não tenho que aprender com isso para eu melhor decidir no futuro? Eles fizeram isso, gente. O pai deu a eles Paulo, que foi a ferramenta de raciocínio e reflexão deles. Todos os espinhos deste grande jardim que eles estavam vivenciando, neste mar revolto, estavam sendo ali, naquele momento, estudados para serem cortados. Então, se nós pararmos para pensar, se nós observarmos essa passagem, nós temos condição hoje de parar e olhar para dentro de nós e entendermos que o Pai nos dá a oportunidade de fazermos escolhas e nos dá a oportunidade de nós mudarmos o rumo da nossa história, mesmo diante de uma tempestade, diante de reflexões mais racionais, mais sóbrias, para a gente seguir em frente. Léo, você pode repetir a pergunta para ver se eu consegui responder tudo? A Cristina, um pouquinho antes, tinha levantado a mão. Cristina, você quer falar? Antes de eu repetir? Não, mas eu gostaria que Quero você não, Léo. repetisse. Obrigada. Tá. A pergunta é: Paulo buscou, a meu entender, que aprendeu a ligar. Ah, não, desculpa, eu estou bestando aqui. Eu falei a pergunta errada. Quantas vezes julgamos ser inofensivos certos tipos de situações ou escolhas, quando, na verdade, são extremamente nocivos? Os marinheiros se deixaram enganar pelo tempo bom do momento e ignoraram os perigos que estavam por vir. Como devemos lidar com nossa intuição? Talvez só complementando a minha resposta, talvez a gente deva efetivamente dar mais valor às intuições que nos chegam. Paulo deu valor à intuição dele. E em razão dele dar valor à intuição dele, ele levou a sua intuição àqueles que naquele momento não tiveram intuição nenhuma. É o que parece. E que tomaram uma decisão conforme, volto a dizer, a situação em que estavam vivenciando. Nós necessitamos, é uma necessidade que nós temos, de estarmos mais atentos a isso que chega em nós. Quantas vezes a gente olha, a gente quer passar para um determinado lugar, a gente sente que não deveria passar por ali, desconsidera, depois descobre que não foi a melhor opção. Ah, então a culpa é toda minha, eu não escutei a minha intuição. Não. Talvez você não tenha escutado a sua intuição e acabou vivenciando uma experiência que foi tão preciosa para você, né, quanto não a tendo, por exemplo, ela foi muito preciosa, mas isso faz com que você mais e mais vá entendendo que aquilo que você sentiu era uma intuição preciosa e que talvez da próxima vez você já identificando melhor essas intuições, você possa segui-la. É a minha resposta. Pode falar, Leonardo. Muito boa complementação. Vamos lá. Diante da tempestade, Paulo controlou suas emoções e se manteve vigilante em oração. Como podemos não desesperar diante das tempestades diárias? Eu acho que a melhor resposta para isso
É nós efetivamente acreditarmos que as tempestades que chegam para nós, elas estão chegando no momento certo, na hora certa, que nós temos ferramentas para podermos passar por elas. Passar por elas. Por quê? Quando nós vivenciamos momentos dolorosos, aqueles que nós não gostamos, aqueles que nós desejaríamos não vivenciar, na maioria das vezes nós nos fixamos neles e esquecemos de analisar que eles vieram para nós por algum motivo, com algum objetivo. Muitas vezes nós ficamos muito no porquê e esquecemos o para quê. Muitas vezes nós ficamos muito no porquê, nos vitimizando diante da experiência, esquecendo para quê que é essa experiência pode me fazer melhor. Se existe a justiça divina, essa experiência veio para mim e eu a mereço. Ou seja, sendo uma experiência boa ou não tão boa, eu as mereço. E as mereço porque eu tenho condições de vivenciá-la, ou seja, não é uma punição, é porque eu sou capaz de. Está na hora de nós refletirmos sobre isso. A história de Paulo, em Atos dos Apóstolos, ela foi experiências reiteradas de uma pessoa que estava aprendendo a escutar a sua intuição, de uma pessoa que estava aprendendo, sim, a lapidar a sua fé, de uma pessoa que era guerreira, sim, mas não significa que não temia pela vida, de uma pessoa que acreditava no seu potencial mediúnico, mas mais ainda no amor do Pai. Ele entendia a missão que ele tinha. Nós entendemos a nós? Qual é a missão que cada um de nós tem? Conseguiram pensar em alguma? Não busquem respostas rebuscadas, gente. A primeira missão que nós temos em nossa vida é a nossa depuração espiritual. É a primeira missão. Simples, né? Não tanto. Mas é a nossa depuração, é o nosso aprendizado, é a busca do aprendizado, do nosso aprimoramento. E a segunda, e a terceira e a quarta missão? Gente, às vezes é sermos bons pais, bons filhos, boas pessoas, bons amigos, bons vizinhos. Nós não devemos complicar o que é simples, porque tudo na lei divina é simples. É baseado na simplicidade. Então, tudo que nós precisamos acreditar para que essa vida material ou até mesmo espiritual ela seja mais bem aproveitada por nós, é que todos nós temos um objetivo. Enquanto encarnados, nós fizemos um projeto, uma programação reencarnatória. E desencarnados, continuar com o projeto. Porque a maioria de todo o projeto que está embasado, todos os nossos planos, é essa tal depuração.
Paulo não se depurou, gente? E muito. Entendem? Tem alguma pergunta a mais, Léo? Ainda não. Pode continuar. Ok. Bem, uma pergunta que eu já mencionei aqui com vocês é: como nós podemos saber o que Deus quer? Lembram que eu falei dos marinheiros, lá do comandante? Paulo falou um negócio, eles acreditaram mais em si, e aí, de repente, você fala, não, eles acreditaram na força humana e esqueceram da força divina. Mas como nós podemos saber o que Deus quer? Como nós podemos saber que estamos seguindo o que Deus quer? Alguém tem ideia? Não? Olhem para vocês. Olhem para a vida de vocês. O tempo todo Deus está dando as dicas do que Ele quer. Ele quer que nós cheguemos a Ele. É o que Ele quer. Ele quer que, com as experiências da vida que foram construídas por nós, em algum momento da nossa existência. Então, se de repente eu construí estar num barco que estava quase naufragando, foi porque em algum momento eu construí essa experiência para eu viver e valorizar alguma coisa. Ou construir determinados tipos de forças íntimas, tipo fé. O que Deus quer de nós, muitas vezes nós não vamos compreender quando nós estivermos nessa história. Viajo ou não viajo? Pego o avião ou não pego o avião? Pego o barco ou não pego o barco? Nós vamos saber o que Deus quer. Nós vamos fazer o quê? Se eu comprei a passagem de avião, eu vou. Se eu comprei a passagem de barco, eu vou. Alguém discorda de mim? Só se, de repente, antes de pegar o avião, eu começar a sentir alguma coisa. Aquelas intuições. Não sei se eu deveria viajar. Será que era para eu viajar mesmo? Sei, eu acho que talvez esse momento não seja adequado. E ainda assim, com todas essas sensações, talvez eu pegue o avião. Porque eu vou falar é coisa da minha cabeça. Eu estou vendo tanto acidente aí de avião que eu estou com medo. Então é coisa da minha cabeça. Claro que eu vou. Como eu posso saber o que Deus quer? Olhe para si. Olhe para as experiências que estão chegando na sua vida. Olhe para os espinhos e olhe para o perfume das flores. Isso tudo é o que Deus quer. Ele quer te dar momentos de muito prazer e ele quer te dar momentos em que, dentro do contexto da visão que você tem de aprendizado, ele precisa te dar um momento doloroso. Porque ele te dá um momento feliz, você não aprende, então ele tem que te dar um momento doloroso. Doloroso para nós. Por exemplo, naquela tempestade onde Paulo estava sob barco, ele não estava sobre barco? Você acha que as baleias, os tubarões e os peixes estavam sentindo a tempestade? Talvez um leve movimento da água. Por que este exemplo, Adriano? O que os peixes têm a ver neste momento? Porque os peixes, esses mamíferos e peixes que eu mencionei agora, todos eles estão onde deveriam estar. E Paulo também. E os marinheiros também. Se eles, de repente, tivessem aceitado a opinião, por exemplo, do Paulo, naquele momento, quem diz que eles não teriam que enfrentar outra tempestade no futuro?
porque essa outra tempestade seria importante para eles. Talvez não para Paulo, porque Paulo, como eu disse, ele estava centrado. Então, talvez Paulo não precisasse estar ali. Mas, a partir do momento que ele estava ali, ele não foi utilizado pela vida para levar esse tipo de entendimento para aqueles que necessitavam da tempestade? Quantas vezes o mundo parece que está caindo ao redor de nós e nós estamos amparando as pessoas que estão ao nosso redor? E quantas vezes somos nós que estamos caindo e existe uma pessoa que está ali nos amparando? Paulos e marinheiros. Quando nós pensamos nessa passagem, um outro ponto que eu achei muito legal foi o seguinte: lembra que Paulo orava? Orava para Deus. E os marinheiros não pararam nenhum momento para orar? Lembram disso? Eles deviam parar para orar? Acredito eu que talvez devessem parar alguns minutinhos, talvez. Mas vocês concordam comigo que a gente podia buscar uma interpretação um pouquinho melhor sobre isso? Cada um estava fazendo o que precisava fazer? Porque se todo mundo parasse por orar, esse barco não afundava, gente? Nem sempre só orar é a melhor solução. Nós temos que orar, mas nós temos que botar a mão na massa. Porque se esses marinheiros resolvessem todo mundo seguir Paulo, ficar todo mundo orando nesse barco, o barco ia à deriva. Então, o Paulo ele fez aquilo que ele precisava fazer. E cada marinheiro, e cada remador, e cada pessoa que estava na sua função fez o que precisava fazer. Muitas vezes nós nos culpamos em razão disso. Muitas vezes nós vamos olhar e vamos falar, poxa, nós deixamos Deus de lado. Mas peraí, nesta hora era para você agir com Deus. Então, aqueles marinheiros, no momento em que eles confiaram na sua capacidade para o enfrentamento dessa tempestade e estavam ali se segurando e fazendo com que o barco não caísse, não afundasse, eles também estavam agindo com a sua parte divina, enfrentando as circunstâncias. E cada um segundo a sua própria crença e consciência. E nós? Porque vai chegar um momento em que nós vamos ter que agir com Deus. Vai ter algum momento que nós vamos ter que estar com Deus e agir depois. Talvez em alguns momentos nós só temos que agir e depois agradecer a Deus, porque a gente sabe que Ele vai estar ali. Fala, Léo. Vamos lá. Pergunta. Paulo, apesar, né, de estar limitado entre quatro paredes, não teve limitado a sua voz nem o seu desejo de servir, pois continuou pregando os ensinamentos do Cristo. Onde nasce e mora a força da fé de Paulo? De cada passo que ele deu em sua vida. E de cada vida que ele viveu. É aí que mora a fé de Paulo. Porque a nossa fé, ela é uma construção reiterada de tudo aquilo que nós vivenciamos, enxergamos e acreditamos. De tudo aquilo que nós vivenciamos, sentimos e acreditamos. Então, a fé de Paulo, lógico que vocês devem perguntar isso mais a miúde para ele, mas
eu entendo que a fé de Paulo está exatamente na sua vida. E como eu estou hoje repetitiva, e a nossa fé? Aonde nós embasamos a nossa fé? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Saindo um pouco do Paulo. Quando nós necessitamos de um tratamento espiritual, e nós nunca tivemos uma experiência com estes tratamentos espirituais, o que nos move a fazer o tratamento? De início, Cristina, que me respondeu fé, de início é a necessidade. Depois que você passa e você começa a visualizar, a sentir, a vivenciar o que é isso, este tratamento, essa harmonização, ser um alvo disso tudo, é que você começa a ter fé no tratamento. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. E aí, no momento em que você começa a enxergar os reflexos de tudo que você está sendo alvo destes tratamentos, dessa harmonização, desses passes que são dados, aí você começa a enxergar a fé sendo construída neste patamar em você. Porque vocês também têm que entender que a nossa fé, nós somos portadores de fé, mas nós também direcionamos a nossa fé. Percebem? Eu posso ser uma pessoa que eu confio muito em Deus, mas eu posso não confiar, por exemplo, num tratamento espiritual. Até que eu vivencie. E se eu achar que o tratamento foi ótimo para mim, eu começo a ter fé naquilo ali. Eu começo a acreditar naquilo ali. Eu começo a fomentar em mim e auxiliar a espiritualidade na minha própria cura. Vocês entendem? Espero que eu possa ter respondido, Leonardo. Tem mais perguntas? Temos sim. Temos mais uma que vai, acho que, complementar, sequencial o que você falou aí. Como diz o ditado popular, a vida do crente é luta atrás de batalha. Como não desistir de tudo? Como alimentar a nossa fé diante das provações? É muito engraçado a gente continuar abraçando essa frase, que ela não deixa de ser um pouco real, mas que quanto mais nós abraçarmos essa verdade, pior fica para nós. Sabe por quê? Porque se nós continuarmos a achar que a vida de crente é horrível, a construção, a visão que nós vamos ter de cada uma das experiências do pobre do crente, que o crente somos nós, sempre vai ser devastadora. Sempre vai ser devastadora. Sim, Jesus dizia que seguir a ele não seria fácil, mas ser fácil não quer dizer que seja desesperadora. Ser fácil, não ser fácil, como ele dizia, seria nós termos que aprender a vivenciar isso. E não que nós seríamos molestados pela vida em razão disso. Há uma necessidade, sim, de nós hoje pararmos de usar essa frase, de tirarmos isso de nós. Porque, gente,
E aí eu falo para vocês e para os outros, talvez, que nos assistam depois, tão difícil assim a gente ser crente? Ou será que, porque nós temos uma visão mais aberta em razão das experiências, nos parece que cada situaçãozinha que nós vivemos, ela nos traz esse aprendizado. E que muitas pessoas que não se dizem crente, talvez, elas nem enxerguem essas experiências e estão vivendo a vida meio anestesiadas, então não percebem nada disso. O que é? Qual é a resposta correta? Eu acho que a resposta correta, que quando Jesus nos falou que para segui-lo não seria muito fácil, que não é um jardim de rosas, é porque nós ainda precisamos entender que as circunstâncias dolorosas são dolorosas porque o nosso olhar vê assim. E nós ainda estamos aprendendo a enxergar melhor. Eu sei que parece, vocês podem falar assim, nossa, mas ela está tão otimista hoje, né? Não é tão fácil enxergar dessa forma, mas eu preciso falar exatamente assim. E não estou dizendo que nós não cairemos, às vezes, na tristeza, na angústia, mas que se nós tivermos esse olhar mais rápido, a gente sai desse buraco. E melhor ainda, é quando nós temos pessoas ao nosso redor que nos auxiliam a sair do buraco. Lembra Paulo no bar? E isso é que faz com que um grupo de amigos se torne uma família. Porque quando nós, passando por dificuldades, a gente lembra de um amigo e fala assim, nossa, eu preciso falar com alguém, vai o Léo. Deixa eu ligar para o Léo, né? Tá o Bruno lá meio desesperado, ele vai, liga para o Léo e fala assim, Léo, pelo amor de Deus, me escuta, 5 minutos, fala nada não, me escuta, 5 minutos, né? Porque nessa hora, gente, não importa quem for o grande amigo, botarmos para fora faz com que a gente ganhe espaço aqui dentro para angariarmos o nosso otimismo, nossa fé, a nossa fortaleza. Se nós não botarmos para fora aquilo que não está bom, nós não temos espaço dentro de nós para nós depositarmos o que vai nos curar. Então, Bruno, por favor, ligue para o Léo quando você precisar. Ok? Leonardo, tem ainda alguma pergunta? Sem mais perguntas. É? Ok. Bem, deixe-me pensar aqui o que eu já falei para vocês, né? Porque eu já falei bastante coisa. Vocês notaram que o Paulo, ele não teve o poder de acabar com a tempestade. Ele não podia andar sobre as águas. Ele não podia sair dali. Notaram isso? Mas o que ele podia fazer, ele fez. Vocês notaram que ele se colocou numa posição de diferente, dentro daquilo que ele sabia fazer? É claro que os marinheiros ou soldados podiam pegar Paulo e jogar Paulo para fora do barco. Claro que eles podiam fazer isso. Mas ele ajudaria, naquele contexto, ele ajudaria se ele simplesmente temesse agir como ele acreditava. Quantas vezes nós deixamos de ser quem somos porque temos medo que nos joguem para fora do barco?
Quantas vezes nós deixamos de falar uma palavra que daria o conforto, que nós acreditamos que daria o conforto a uma pessoa, só porque a gente acredita que essa pessoa não vai aceitar a nossa palavra? Quantas vezes nós deixamos de agir efetivamente, que a gente acha que vai incomodar o outro? Muitos crentes vão lá para o meio da praça, alguns até com megafone, para falar a palavra de Deus. Muitos vizinhos dessa praça talvez quisessem tacar ovo nesse crente, pelo menos para ele largar o megafone, né? Grita, mas sem o megafone. Mas quantas pessoas param para escutá-lo? Que estão ávidas por escutá-lo. Ele deixa de temer os ovos, porque se uma pessoa o escutar, pode ser uma alma salva. Já imaginaram se Jesus temesse a crucificação? Depois de 2000 anos, nós teríamos que escolher outro mestre. Jesus não temeu ser jogado para fora do barco. Nem seus apóstolos, nem seus discípulos. E quem nós somos? Eu quero acreditar que nós somos os discípulos de Jesus. Que nós somos aqueles profetas, mas sem tanto poder. Nós somos aqueles profetas que trazem a palavra porque escutamos o que é divino. Eu quero acreditar que nós somos aquelas pessoas que podemos salvar uma alma, umazinha só. Porque se a gente ajudar umazinha, uma pessoinha só, nós estaremos salvando o mundo. E aí eu conto um segredo. Outro mundo que é o nosso. Então nós estaremos salvando 2 mundos. Talvez seja aquela palavra amiga no ônibus de uma pessoa que parece não estar tão bem e que, infelizmente, hoje a gente pega o celular e só quer olhar o celular e não percebe que a pessoa que está do lado, que os nossos mentores fizeram isso aqui para botar a gente nesse ônibus, isso aqui para botar a gente do lado da pessoa e a gente ali com o celular não está escutando nada. E não pode chegar para essa pessoa e falar o quanto ela é preciosa. Que nós sejamos discípulos de Jesus. Este curso, ele teve como objetivo nos mostrar que cada um de nós pode se ver como um discípulo de Jesus. Que cada um de nós pode se enxergar na nossa, na proporção que pudermos enxergar isso, que nós podemos fazer a diferença. Que a nossa presença, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa palavra amiga pode fazer diferença na vida de alguém. Porque os espinhos, nós sempre os viveremos. Porque nós sempre estaremos vivenciando, da primitividade à angelitude, uma vida num jardim.
E as rosas no nosso jardim sempre terão espinhos. A diferença é que nós vamos saber manuseá-las, sem nos espetar. Quando estivermos lá, na angelitude, os espinhos já não nos afetarão mais. Não porque eles não existem, porque eles existirão, mas porque nós enxergaremos esses espinhos como um instrumento precioso da rosa e não como algo contra nós. O testemunho que o Paulo nos trouxe e que todos os apóstolos e discípulos nos trouxeram neste curso, na Bíblia, para a nossa vida, é o grande testemunho do Pai na vida de cada um de nós. O nosso dever de casa é nós conseguirmos enxergar o Pai na nossa vida. Era o que eu tinha para falar. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês muita caraminhola. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês muita oportunidade de reflexão. Eu espero que vocês voltem lá no YouTube e assistam isso aqui milhões de vezes para poderem responder cada pergunta que eu fiz. Eu espero que vocês possam se enxergar discípulos de Jesus, porque podem passar 2.000 anos, 10.000 anos. Se nós abraçarmos a nossa crença, a nossa verdade de que é por este caminho que nós temos que seguir, seremos sempre, sempre, sempre trabalhadores do bem. Seremos os mensageiros do amor. Que nós possamos ter aproveitado este curso, que nós possamos aproveitar o próximo, que vai ser fantástico. Se vocês observaram, já colocaram os temas aí, ó, no chat. Tenho certeza que este curso vai ser também fenomenal. Que nós possamos aprender juntos. Porque quando mais de 2 pessoas estiverem reunidas no nome do nosso Mestre Jesus, lá Ele estará. Foi uma promessa, e promessa é cumprida por Jesus. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, gratidão por mais este curso. Gratidão, Jesus, por ter nos dado a oportunidade de trazer as nossas verdades. Gratidão, Jesus, por termos estes amigos conosco, nos escutando, refletindo e colocando as palavras, os pensamentos em prática, no bem pelo bem e no amor pelo amor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos iluminando e nos dando trabalho, Jesus, porque é isso que faz com que nós cresçamos dia a dia e sempre mais. Assim seja.